Hoje, enquanto estou andando no Parque Chorro Clarim, perto do Parque Arvi, em Medellín, na Colômbia, irei falar um pouco sobre a vida de Pablo Escobar e como ele fez para que Medellín ficasse conhecida como a cidade mais perigosa do mundo. Antes de tudo, deixa eu explicar o porquê estou aqui. Basicamente, eu fui visitar o Parque Arvi. Esse parque é um lugar muito conhecido na cidade de Medellín, muito turístico, né? Lá você encontra natureza, queda d'água e essas coisas. Basicamente é mato, né? Ok. No final é o que eu gosto de ir, né? No site do parque fala que você pode entrar gratuitamente e se quiser, você pode contratar um guia. Quando eu cheguei lá no parque, além de não conseguir entrar sem guia, eu tinha que pagar. O preço era 15 mil pesos colombianos para residentes e 60 mil pesos para estrangeiros. Eu me neguei a pagar 60 conto para andar no meio do mato. Aí eu comecei a andar no meio da estrada para ver onde eu chegava. Depois de umas 2 horas caminhando pela estrada e quase sendo atropelado, eu encontrei esse parque aqui. Esse parque tem algumas quedas d'água, é um lugar onde os locais vêm para se refrescar e fazer uns piqueniques. A água é muito gelada. E como vocês podem ver, de final de semana é bem cheio. Não tem muito o que falar daqui, por isso vou falar para vocês um pouco de Pablo Escobar. Eu comecei a pesquisar a história toda e isso me desmotivou muito a fazer os tours referentes à história do Pablo Escobar aqui em Medellín, né? Então, tô fazendo esse vídeo para não ter lido toda a história dele em vão, sabe? E explicar para vocês o porquê eu decidi não fazer os tours referentes ao narcotráfico, né? Pablo Escobar foi um traficante e narcoterrorista colombiano que foi fundador e único líder do cartel de Medellín. Apelidado de o Rei da Cocaína, Escobar foi o criminoso mais rico da história, tendo acumulado um patrimônio líquido estimado em 30 bilhões de dólares no momento da sua morte. O seu cartel de drogas monopolizou o comércio de cocaína nos Estados Unidos na década de 80 e início dos anos 90. Ele nasceu em Rio Negro e foi criado em Medellín. Escobar estudou brevemente na Universidade Autônoma Latino-Americana de Medellín, mas saiu sem se formar. Em vez disso, ele começou a se envolver em atividades criminosas, vendendo cigarros ilegais e bilhetes de loterias falsos, além de participar de roubos de veículos. No início da década de 70, ele começou a trabalhar para vários traficantes de drogas, muitas vezes sequestrando pessoas em busca de resgate. Em 76, Escobar fundou o cartel de Medellín, que distribuía cocaína em pó e estabeleceu as primeiras rotas de contrabando para os Estados Unidos. A presença de Escobar nos Estados Unidos criou uma demanda exponencial por cocaína, e na década de 80 estima-se que Escobar liderava remessas mensais de 70 a 80 toneladas de cocaína na Colômbia. Estima-se que Escobar liderava remessas mensais de 70 a 80 toneladas de cocaína da Colômbia para o país norte-americano. Como resultado, ele rapidamente se tornou uma das pessoas mais ricas do mundo. Constantemente entrava em conflito contra cartéis rivais no país e no exterior, levando a massacres e assassinatos de policiais, juízes, moradores e políticos, fazendo da Colômbia a capital mundial do assassinato. Nas eleições parlamentares colombianas de 82, Escobar foi eleito membro suplente da Câmara dos Representantes como parte do movimento Alternativa Liberal. Com isso, foi responsável por projetos comunitários como a construção de casas e campos de futebol, o que lhe rendeu popularidade entre os moradores da cidade que frequentava. No entanto, as ambições políticas de Escobar foram frustradas pelos governos colombiano e estadunidense, que rotineiramente pressionavam por sua prisão. Em 91, Escobar se rendeu às autoridades e foi condenado a 5 anos de prisão por uma série de acusações, mas acabou fechando um acordo de não extradição com o presidente colombiano César Gaviria, com a possibilidade de ser alojado em sua própria prisão autoconstruída chamada La Catedral. Em 1992, Escobar escapou e se escondeu quando as autoridades tentaram transferi-lo para uma prisão mais formal, levando uma caçada nacional. Como resultado, o cartel de Medellín desmoronou em 93. Escobar foi morto em sua cidade natal pela Polícia Nacional da Colômbia, um dia após seu aniversário de 44 anos. Tem uma foto na internet da polícia comemorando em cima do corpo, mas não irei postar aqui por motivos óbvios.
O legado de Escobar permanece controverso, enquanto muitos denunciam a natureza hedionda de seus crimes, muitos colombianos o veem como uma figura parecida com Robin Hood, pois oferecia muitas comodidades aos pobres. Sua morte foi lamentada e seu funeral foi assistido por mais de 25 mil pessoas. Além disso, sua propriedade privada, a Hacienda Nápoles, foi transformada em um parque temático. Sua vida também serviu de inspiração e foi amplamente dramatizada no cinema, na televisão e na música. Muitos argumentam que o turismo centrado em Pablo Escobar aqui em Medellín é problemático, pois pode glorificar a violência e a criminalidade associadas à sua história. Além disso, a narcocultura que se desenvolveu em torno de Escobar pode obscurecer a rica cultura e história de Medellín, bem como outros aspectos positivos da cidade. Existem muitos tours que explicam a história de Pablo Escobar enquanto você conhece alguns pontos meio que turísticos, né, da cidade, como a casa onde Pablo Escobar foi preso, o bairro de Pablo Escobar. Depois de pesquisar muito sobre tudo, eu perdi o interesse em visitar todos esses locais. Nunca se deve esquecer que ele foi um assassino e fez a cidade de Medellín viver os seus piores dias. Mesmo com isso, se você conversa com os moradores, vai notar que as opiniões sobre Pablo Escobar são bem distintas. Alguns os acham um cara bom porque ganhou uma casa dele, ou dizem que a Colômbia seria rica se o governo não tivesse atrapalhado ele. São opiniões das pessoas que ganharam algo durante seu domínio. Como ele fazia muitos projetos sociais, as pessoas que se beneficiaram o defendem, mas esquecem que muitos morreram injustamente pela mesma mão de quem os ajudou. Basicamente, essas opiniões de defesa ao legado de Escobar vêm de pessoas mais humildes que moram nas favelas e, em sua grande parte, são pessoas mais velhas. Pessoas com menos de 30 anos tendem a não gostar da mancha de sangue que foi deixado na cidade. Além de, pelo que eu consegui conversar, não gosto nem da parte turística. Bem, galera, é isso. Esse foi o vídeo batendo perna aqui no Parque de Chorro Clarín, enquanto conversamos um pouco da história de Pablo Escobar. Espero que as informações tenham sido úteis e que tenha gostado do vídeo. Se inscreva no canal para acompanhar os próximos destinos. Se você quiser ver o vídeo inteiro sem a narração, para ouvir os sons do parque, né, e tudo mais, vou deixar o link do vídeo na descrição aqui embaixo. Se inscreva lá também. É isso, galera. Valeu e tchau.